começar. Você inicia a gravação. Já comecei a gravar, então fica a seu critério. Bom, gente, hoje a apresentação a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Hubble, que é o primeiro telescópio espacial óptico a ser colocado em órbita terrestre, no caso, primeiro e até o momento único, né, que está em órbita. A gente tem uma série de outros telescópios hoje em dia que estão em órbita, mas eles são de outros tipos de utilização, então a gente vai ver um pouco sobre eles também hoje. E, no caso, eu queria falar especificamente sobre o Hubble, porque o Hubble ele já está há 31 anos em missão, em órbita, e essa missão está cada vez mais perto de acabar, ou não, no caso, vocês vão entender bem o porquê do ou não no final. Mas, enfim, o Hubble ele tem muita importância na ciência, e ele começou a ser pensado ainda na década de 40, quando o Spitzer, um físico, no caso, né, um físico estadunidense, ele lançou em 1946 um artigo... Peraí, rapidinho, que eu esqueci meu celular. E eu esqueci de mandar o link para as pessoas. Eu nem te apressei. Fui calma e pacífica. Bem, o Spitzer, ele teve, em 1946, a ideia de escrever um artigo científico sobre essa questão. Antes disso, já tinham tido outros pensadores, outros cientistas, inclusive autores de ficção científica, que tinham citado a possibilidade de se utilizar a órbita terrestre para observação astronômica. E em 1946, o Spitzer é o primeiro cientista a colocar isso numa proposta mais consistente, já com cálculos e tudo mais, no sentido físico da coisa, para ver o funcionamento. Então, isso lá, logo no pós-guerra, né? Logo num período em que a gente ainda não tinha nem sequer lançado em órbita a Sputnik, e o Yuri Gagarin estava há cerca de 20 anos ainda de entrar em órbita terrestre, e o Spitzer já estava pensando num observatório astronômico em órbita que pudesse, de alguma maneira, utilizar o fato de que a gente não teria em órbita a poluição que a gente tem e outras questões mais, outros tipos de deformidade que a gente tem nas imagens astronômicas. A ideia de um observatório em órbita é de que ele consiga ver as imagens com mais nitidez, sem o tipo de ruído que a gente vai ter no planeta Terra por diversas questões. E, no caso, o Spitzer ele acabou sendo homenageado pela própria NASA depois, posteriormente, com o Observatório Astronômico Spitzer, que já saiu de órbita. No caso, ele não saiu de órbita, ele saiu de serviço, foi colocado numa órbita permanente. E esse observatório ele funcionou durante cerca de 10 anos, entre o início dos anos 2000 e 2017, se eu não me engano. E a gente vai entender o porquê que ele também não é o nome do Hubble, né? Bem, em 1968, a NASA comprou a ideia do Spitzer e chamou ele para começar a elaborar os planos de observatórios astronômicos orbitais. E esses observatórios astronômicos orbitais que foram desenvolvidos pelo próprio Spitzer, eles, em geral, falharam. Eles criaram 3 observatórios, sendo que os 2 primeiros falharam na missão. O foguete explodiu, o outro não ficou em órbita e reentrou. E o terceiro foi o único que funcionou, e funcionou com alguns problemas ainda de sistema. Então, o próprio Spitzer ele não chegou a comandar nenhuma missão que desse certo de uma maneira mais abrangente. Não que o Hubble tenha dado certo, a gente vai entender isso também. No sentido de conseguir colocar em órbita algum observatório astronômico mais funcional.
sendo que nenhum dos 3 observatórios que foram enviados pelo Spitzer eram observatórios ópticos. E isso tem um motivo muito claro. Naquela época, a gente não tinha uma estruturação muito boa da engenharia aeroespacial para conseguir enviar um observatório astronômico óptico, porque ele é um item muito frágil. Porque basicamente você está levando uma caralhada de espelho. Talvez isso não seja bom para o YouTube, né? Eu vou tentar evitar falar com você teria muitos espelhos que não podem quebrar, não podem sair do prumo e tudo mais durante o lançamento em órbita. Então, acabou que em 1968, quando a NASA coloca o projeto do Spitzer para frente, num sentido mais abrangente, no sentido de observatório óptico, propriamente dito, que ganha a sigla de LST, ou Grande Telescópio Espacial, ele vem atrelado ao projeto do ônibus espacial. Ele não poderia ser enviado para o espaço por foguete. Não era a ideia daquele momento. A ideia era esperar que o ônibus espacial ficasse pronto para conseguir enviar esse telescópio que estava sendo planejado por eles. Só que o que acontece é que a ideia inicial é que ele fosse planejado para ser lançado em 1979, só que o próprio ônibus espacial só foi voar pela primeira vez em 1981. Então, o projeto foi sendo atrasado cada vez mais, até que em 1974, o governo dos Estados Unidos cortou 100% da verba. 100% da verba para esse programa foi retirada, e isso gerou uma comoção internacional muito grande do ponto de vista da ciência, porque era um projeto que havia muita expectativa no sentido de que ele pudesse trazer muitos avanços para a astronomia no geral. E o que acontece é que há uma junta de cientistas que se reúnem nos Estados Unidos, e é uma junta internacional, não é uma junta só de cientistas estadunidenses, que se reúnem no sentido de fazer uma pressão política para convencer o governo dos Estados Unidos a fazer o lançamento do projeto que a gente vai conhecer como Projeto Hubble. Só que aí os Estados Unidos, eles só aceitam voltar com o projeto depois que a Agência Espacial Europeia se compromete em pagar 30% do valor do telescópio e exigindo, ao mesmo tempo, 15% da observação, do tempo de observação do telescópio. E, a partir disso, o governo dos Estados Unidos libera metade da verba que eles tinham liberado inicialmente para o projeto. Então, o projeto ele sofre uma série de mudanças que vão trazer problemas muito sérios para o Hubble, entre as quais a mais visível é o fato de que o espelho principal do telescópio ele teria 3 metros de diâmetro e passou a ter 2,4 metros de diâmetro. Isso é uma mudança sensível no sentido de quão longe você vai conseguir observar com esse telescópio. Então, a gente teve uma redução drástica no refinamento do próprio equipamento tecnológico. E também foi descartado o fato de que, inicialmente, a missão seria feita em duas espaçonaves. A primeira seria enviada com um espelho de 1,5 metros de diâmetro, em que eles testariam o próprio conceito e a própria estrutura, além dos sistemas. E esse teria um irmão maior, que seria o dobro do tamanho, que seria o telescópio principal. Claro que o telescópio intermediário ele seria utilizado para algum tipo de observação e outras questões mais que fossem necessárias e que pudessem ser feitas com aquele equipamento. Então, seriam 2 telescópios funcionando na mesma missão. Mas o foco seria o telescópio com um espelho de 3 metros de diâmetro. Esse corte ele vai fazer muita diferença na missão do Hubble, a gente vai entender por que mais para frente. Durante a década de 80, mais precisamente em 1983, o Hubble ele recebe o nome de Hubble, né? Que a NASA escolhe o Edwin Hubble como o astrônomo que vai ser homenageado nesse projeto. O Edwin Hubble ele é escolhido, não é à toa, ele é escolhido porque ele era o astrônomo titular da Universidade de Chicago, ele tinha dentro da estrutura dele de pesquisa o maior observatório astronômico daquele período, e ele que descobriu uma série de coisas que vão mudar os rumos da astronomia moderna. Então, entre as quais, ele descobriu que o universo está em expansão,
E isso foi primordial para as teorias do Einstein, né? Ele descobriu as galáxias. Até então, galáxias eram só um pensamento não muito claro do que seriam aquelas estrelas muito distantes, até porque a gente não conseguiu observar muito claramente com os telescópios da época. Ele fez as classificações das galáxias, ele começou a estimar o tamanho da Via Láctea, o peso da Via Láctea. Ele errou um pouco inicialmente, mas ele trouxe todos esses avanços para a astronomia, e é por isso que o telescópio ganhou o nome dele. Bem, em 1981, o Hubble começou a ser construído, e ele foi construído muito rapidamente pela Lockheed Martin, que é uma empresa de engenharia aeroespacial dos Estados Unidos, e ele foi concluído em menos de 2 anos, o telescópio em si. Só que, por conta de ser a primeira vez que a gente estava enviando um negócio nesse nível para o espaço, e pelos aumentos de projeto que teve, no momento final da construção, por exemplo, eles já tinham estourado o orçamento em 30%. O que não é tão ruim, né? Porque o governo dos Estados Unidos já tinha cortado o orçamento, então aumentar um pouquinho mais, diminuir ali. Mas, enfim, tinha uma série de problemáticas que estavam sendo envolvidas no fato da construção. Até por causa do nível de precisão do equipamento. Então, por exemplo, havia uma preocupação de que a respiração dos funcionários, ou mesmo a condensação do ar do galpão de construção do Hubble, pudesse acabar gerando vapores que seriam vapores de água que ficariam nas caixas do próprio telescópio e que acabariam congelando nos equipamentos quando o telescópio entrasse em órbita e simplesmente iriam inutilizar o telescópio por causa desse congelamento de vapor de água muito pequeno que teria no próprio ambiente de construção. Então, por isso, eles instalaram diversos equipamentos. O galpão de construção de um telescópio desse gênero não é muito diferente no James Webb, não foi muito diferente no Curiosity e nos rovers de Marte. É um nível de segurança biológica altíssimo, muito maior do que o nível que é encontrado, por exemplo, numa UTI de hospital, ou mesmo em alguns laboratórios biológicos que a gente pode encontrar aqui no Brasil. É uma preocupação constante e muito grande, no sentido de que você não tenha nenhum tipo de particulado intruso entrando nesse sistema. Bem, aí então chega em 1990, o Hubble, que estava previsto para ser colocado em órbita em 1987, se eu não me engano, ele atrasa para 1990, não por um atraso de construção, mas é porque em 1986 a gente tem o desastre do Challenger, um ônibus espacial que explodiu na decolagem, e o programa do ônibus espacial foi totalmente paralisado por anos. Por causa disso, houve uma preocupação muito grande sobre o porquê que tinha acontecido aquilo e tudo mais. E todas as missões que estavam programadas atrasaram, então no dia 24 de abril de 1990, o Challenger decola de Cabo Canaveral com o Hubble no porão para ser colocado em órbita. E ele foi colocado em órbita numa altitude de 615 quilômetros, o que não é a órbita dele, a gente vai ver mais para frente, é um pouco acima, porque, na verdade, quando ele é colocado em órbita, ele vai se movimentar, né? Ele não pode ser colocado exatamente na órbita dele do lado do ônibus espacial, porque o próprio ônibus espacial já vai criar uma aberração na órbita para ir atrapalhar de alguma forma onde eles queriam colocá-lo. E, enfim, a partir disso a gente tem algumas ideias de características do Hubble que vão ser colocados em órbita durante a missão, né, em 1990. Alguns dados interessantes sobre o Hubble é de que a órbita dele oficial final foi de 552 quilômetros de altitude, o que é um pouco abaixo, como eu tinha falado, e ele trabalha com uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Ele é mais rápido do que a velocidade do som, né? Algumas vezes mais rápido. E o Hubble, desde 1990 até hoje, ele já fez mais de 1,2 milhões de observações, e esse dado que eu coloquei no slide já está um pouco desatualizado, ele é um dado de 2018,
ele já produziu mais de 15 mil artigos científicos, no caso não Hubble, né? Ele já foi a ferramenta capaz de produzir mais de 15 mil artigos científicos desde o seu lançamento, que torna ele o objeto científico mais importante da história da humanidade, a nível de descobertas. E, inclusive, tem algumas questões que envolvem as estatísticas do Hubble até hoje que são impressionantes, como o fato de que 10% dos 200 artigos anuais mais citados do mundo são artigos que são provenientes de estudos envolvendo o Hubble. Então, a gente tem, dos 200 artigos, pelo menos 20 são feitos pelo Hubble, dentre os artigos mais citados do mundo naquele ano. Outras questões também envolvem o fato de que o Hubble ele foi o primeiro telescópio, o primeiro objeto científico a ser colocado em órbita envolvendo cooperação internacional ampla. Então, o Hubble ele envolve uma série de políticas que vão sendo colocadas em volta do que ele produz, que permitem a gente ter acesso muito rápido às informações que ele consegue captar, e, inclusive, astrônomos amadores e astrônomos de outras universidades que não estão envolvidas no programa propriamente dito, conseguem fazer com que esses estudos cheguem a esses locais, mesmo que eles não tenham, como que eu posso dizer assim, mas uma capacidade educacional para se colocar num pedido de tempo do Hubble. O tempo do Hubble ele é muito disputado. O Hubble faz observações 24 horas por dia desde 1990, com exceção de alguns poucos momentos que a gente vai ver mais para frente. E eles conseguem colocar isso de uma maneira muito eficiente para a população no geral. O Hubble ele tem uma série de sites, uma série de bancos de dados que vão ser colocados à disposição da comunidade científica, muitas das vezes em menos de horas do que o período da observação em si, a não ser quando alguma universidade ou órgão público solicite um período de carência, um período que geralmente é de um ano, para aquela publicação para aquela captação de imagem, no caso, não ser tornada pública porque ela está dentro de algum escopo, de alguma pesquisa muito importante. Então, é solicitado, de alguma forma, a censura, digamos assim, né, de algumas imagens do Hubble com maior velocidade. No entanto, dificilmente, mais de um ano não se deixa de ter os dados completos que o Hubble visualiza de qualquer coisa que ele visualiza. E qualquer pessoa, qualquer instituição consegue pedir um tempo do Hubble, desde que cumpra uma série de requisitos que são solicitados ou pela NASA ou pela ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Bem, o Hubble ele trabalha com um sistema de energia mais antiquado. Hoje em dia a gente não se usa mais esse sistema, mas, enfim, ele trabalha com 2 painéis solares de 2,45 metros por 8 metros, digamos assim, que vão produzir 2.800 watts de capacidade energética para o funcionamento do próprio sistema. Isso envolve os sistemas de navegação, os sistemas científicos e os sistemas de comunicação. Isso é um problema hoje para o Hubble, porque a gente teve limitações para manutenções futuras que envolveram a capacidade de energia que o Hubble conseguia entregar para esses equipamentos. Então, a gente teve uma limitação dos equipamentos que são utilizados no Hubble justamente por causa da limitação dos painéis solares, uma vez que os painéis solares eles são muito complexos de serem trocados, porém já foram. Uma vez foi feita a troca, os painéis solares que estão lá hoje, inclusive, são painéis mais rígidos do que foram os do lançamento original, só que até por conta do fato de que a gente não tem mais os ônibus espaciais em funcionamento, a gente não consegue fazer as manutenções que o Hubble precisaria para continuar funcionando. O Hubble ele trabalha com um sistema de comunicação que é feito por 2 antenas. Essas 2 antenas elas enviam para a Terra uma série de dados criptografados que vão ser lidos pelos sistemas da NASA e da ESA e vão ser transformados em imagens e tudo mais, que eles trabalham com uma taxa de transferência de arquivos que chega a cerca de 128 gigas por semana, que ele consegue enviar para a Terra. E isso é feito uma seleção pelo centro
de funcionamento da própria missão, que é o Centro Espacial Goddard, que fica nas proximidades de Washington, nos Estados Unidos. É o centro espacial mais importante da NASA. Por mais que a gente ouça falar muito dos centros espaciais de Houston e de Cabo Canaveral, o mais importante do ponto de vista de funcionamento da própria instituição da NASA é o Centro Espacial de Goddard. E esses centros, eles conseguem fazer a captação das imagens e a distribuição para as unidades que vão recebê-las nos seus projetos de pesquisa científica ou educacional. No caso, eu esqueci de uma coisa. A antena do Hubble, ela é feita também em backup. Então, como ele tem duas antenas, já aconteceu por alguns momentos de uma das antenas não funcionarem. E isso não atrapalhou propriamente dito o funcionamento do telescópio, porque ele tinha outra antena que consegue funcionar com uma carga maior do que ela opera normalmente. Bem, o sistema de funcionamento do Hubble, eu consigo, vocês veem o meu mouse? Bem, né? O sistema de funcionamento do Hubble, ele é muito simples, na verdade. Ele é um telescópio newtoniano comum, que é um sistema de telescópio que a gente chama de, se eu não me engano, é sistema de telescópio por refração, não é, Rodolfo? Como é que é? Reflexão. Ele é um refletor. Reflexão. Ele acho que não é newtoniano, ele é Cassegrain. Ele é um tipo de foco diferente. Sim. Mas é porque o newtoniano, ele é o que você falou, é a espécie do que o newtoniano é gênero, né? E o que acontece com o Hubble é só para explicar para o pessoal que não entende muito o funcionamento de telescópios, né? Ser newtoniano, Cassegrain, esse é o tipo de foco. Esse tipo de foco estão abaixo do tipo de telescópio, se ele é refletor ou refrator, né? Isso. No caso, o Hubble é um telescópio refletor e ele tem algumas características que envolvem o fato de dele estar em órbita, né? Entre as quais a principal é essa porta de abertura que ele tem em cima. Em cima é uma palavra meio forte, né? Se levar em consideração que a gente está no espaço, mas originalmente era em cima, quando ele estava na Terra. Que essa porta ela pode abrir ou fechar de acordo com a necessidade de funcionamento da missão. Isso porque o Hubble ele está numa órbita terrestre que ele encontra com o Sol várias vezes por dia. Então, em alguns momentos, a posição dele ela está de forma com que o Sol entraria, a luz solar entraria por completo no tubo de reflexão. Isso simplesmente destruiria o telescópio. Destruiria todos os sensores. Então, ele tem essa porta que ela é fechada e aberta de acordo com a necessidade da missão, de acordo com a incidência de raios solares, ou mesmo os raios não sendo diretos, eles podem atrapalhar a observação de alguma forma e eles fecham um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com a necessidade. Aqui a gente tem um diagrama bem simples de como que funciona a entrada de luz e a captação de dados pelo telescópio, que essa boca grande que ele tem na entrada, ela capta a luz que vem do espaço sideral no geral. Essa luz ela vai encostar no espelho primário, que é um espelho côncavo. Esse espelho primário ele é bem problemático, a gente vai entender isso mais para frente. E esse é o maior espelho do Hubble, ele tem 2,4 metros de diâmetro. E a partir daqui, a imagem ela é refletida para um segundo espelho, que é o espelho secundário, que é um espelho convexo. Esse espelho é ao contrário, né? O côncavo, ele é como se fosse uma cuia, o convexo, ele é como se fosse o fundo de uma panela. E eles conseguem, os dois estão nesses dois formatos, manter a qualidade da imagem, manter a estrutura da imagem propriamente dita, até que ele é enviado para o plano focal. O plano focal, ele é o ponto 4, que é onde ficam os sensores. E aqui ficam sensores mesmo de câmera ou de algum outro gênero, que vão ser utilizados de acordo com a necessidade de cada missão. A gente vai entender melhor cada equipamento que ele tem, porque, na verdade, o Hubble ele é um telescópio, mas ele funciona como 4 laboratórios científicos distintos. O Hubble ele tem de tamanho 3,2 metros de comprimento e 2,4 metros de diâmetro no espaço mais estreito. Isso faz com que o Hubble seja mais ou menos o tamanho de um transcol.
Ele é um ônibus normal, sem ser articulado, que foi colocado em órbita. Basicamente é isso. Ele tem o tamanho básico de um ônibus. Um ônibus tem cerca de 14 metros. Quando ele foi lançado, ele tinha 11 toneladas. E atualmente ele tem 12,2 toneladas por causa das modificações que ele sofreu com o passar dos anos. Foram 5 missões de manutenção que foram realizadas no Hubble, a primeira em 93, a última em 2009. E essas missões elas já trocaram por completo todos os instrumentos científicos do Hubble. Já trocaram os painéis solares, já trocaram as antenas de comunicação, já trocaram a porta. Essa porta que eu tinha comentado um pouco atrás já foi modificada também. E uma coisa interessante a ser colocada é que o Hubble ele não tem um foguete, ele não tem combustível, ele não tem nenhum tipo de motor que funcione a combustão para fazer ele se movimentar. Isso é muito importante, porque se ele tivesse isso, ele acabaria precisando ter o combustível reposto em algum momento. E no momento em que a gente já não tem mais os ônibus espaciais funcionando e não temos capacidade tecnológica hoje para fazer a manutenção no Hubble, esse seria um problema muito sério, simplesmente acabar a gasolina. Né? No caso, ele... problema. Hã? Seria outro problema. Se ele tivesse que fazer alguma queima de combustível, ele teria aumentado muito a temperatura próxima do local e poderia, quer dizer, com certeza aceitaria as imagens que ele ia fazer, né? A temperatura acaba criando ruído e tudo mais. Os instrumentos, né? O nível de necessidade de precisão dos instrumentos é tenso. Bem, para fazer isso, ele tem um conjunto de... Para fazer a movimentação, né, que ele faz normalmente, ele tem um conjunto de giroscópios e esses 2 tambores que ele tem, eles giram em contrafluxo. Então, o tambor maior, o tambor traseiro, ele pode girar para um lado, enquanto o tambor menor ele fica parado ou gira para o outro, de acordo com a necessidade de movimentação dele. E ele gira, o Hubble consegue se movimentar na velocidade de um ponteiro de minutos do relógio. Então, ele demora 15 minutos para conseguir girar 90 graus. Isso está errado. Eu coloquei os dados errados. Mas ele demora basicamente... Ah, não, tá certo. 15 minutos é um quarto de hora. Eu que tô pensando errado. É justamente isso. Para se movimentar 90 graus, ele demora 15 minutos. Para ele dar uma volta completa de 360 graus, ele leva 1 hora. Então, ele tem exatamente a mesma velocidade de um ponteiro de minutos. Bem, por dentro, o Hubble ele tem um sistema muito diferente, que é aquele tambor menor, a parte cilíndrica mais estreita, é o telescópio propriamente dito, que a gente conhece, até a metade da espaçonave, que é onde tem o espelho principal. Dali para trás, que é a parte mais grossa, é onde ficam localizados os laboratórios de pesquisa. Esses laboratórios, claro, não é o laboratório da forma como a gente conhece, né? É um módulo que pode ser trocado, que tem uma série de maquinários que vão desenvolver a pesquisa de acordo com o que é necessário ou de acordo com o que a NASA gostaria que fosse, ou a ESA. No caso, o Hubble ele tem capacidade para a colocação de 5 laboratórios diferentes e atualmente ele tem 4 laboratórios funcionando. Porque em 1997 foi colocado um laboratório para funcionar, que ele deixou de ser necessário em 2009, quando foi feita uma troca, que foi colocada a última versão da câmera. Inicialmente, os 5 laboratórios, eles tinham 4 laboratórios de pesquisa óptica e 1 laboratório de pesquisa por... me fugiu o nome. Espectrômetro, que não é necessariamente uma câmera, né, propriamente dita. Só que com a evolução dos sistemas, eles conseguiram transformar esses 4 laboratórios em um único módulo e adicionaram outros módulos para funcionarem de maneira mais eficiente, podemos dizer assim, para as pesquisas. Dentre os quais a gente tem 2 câmeras, que é a Wide Field Camera 3 e a câmera avançada para pesquisas, que funcionam desde os anos 2000. A gente tem uma câmera de infravermelho. No caso, essas 2 câmeras são de luz visível, tá, gente? É igual uma câmera de celular, né? Um pouquinho mais forte.
A gente tem uma câmera de infravermelho, que é o NICMOS. Essa câmera, ela não opera, ela está em hibernação desde 2008, para o caso de uma das câmeras principais pararem de funcionar. Nesse caso, eles reativam essa, mas essa câmera ela não tem necessidade no momento. Tem um sensor de orientação, que é um módulo que é colocado no Hubble pura e simplesmente para ele saber onde ele está, e um espectrômetro de origens cósmicas, que é um espectrômetro de massa, como a gente conhece, só que com uma certa variação para o sistema para funcionar ele em órbita. No caso, o sensor de orientação fina ele também tem capacidade de fazer medições espaciais, mas ele é pouco usado para isso. E aí que começa a treta. Eu consigo tirar essa barrinha? Ah, consigo. Agora ele volta sozinho? Bom. Ficou meia hora de apresentação com a barrinha, né? O Hubble ele teve um problema muito sério quando ele chegou em órbita. Ele chegou lá, colocaram ele em órbita, ligaram o Hubble, botaram para funcionar, focaram numa galáxia, chegaram e não focou. Aí foram, acharam que era pelo espaço do lugar e tal, aí apontaram para outro lugar, focaram e não focou. Aí todo mundo entrou em desespero. Porque, basicamente, você tinha posto o objeto científico mais caro da história em órbita, já tinha naquela época custado mais de 4 bilhões de dólares, nos valores atuais, e ele chegou lá em cima e era míope, ele não enxergava. O Hubble ele não enxergava de longe. Basicamente isso. Me sinto representado, né? Oi? Me sinto representado pelo Hubble, na verdade. Eu me sinto muito representado pelo Hubble, na minha miopia. E é engraçado isso, porque ele realmente não enxergava de longe. Ele conseguia enxergar planetas, mas ele não conseguia enxergar galáxias. Ele só enxergava de perto. Inclusive, nos primeiros anos de funcionamento, por conta desse problema, as observações do Hubble foram majoritariamente observações planetárias. Então, a gente teve muitas descobertas no final dos anos 90 sobre o funcionamento dos planetas do Sistema Solar por conta do problema do Hubble, porque inicialmente eles não tinham essa expectativa de fazerem tantas observações planetárias quanto foram feitas por causa desse problema. E, bem, e aí? 1990, o Hubble no ar, no espaço, sem funcionar, sem conseguir fazer o que eles gostariam, porque a ideia era que ele enxergasse muito longe, né? Não que ele só enxergasse o Sistema Solar, para isso a gente já consegue fazer da Terra. E quando houve a estruturação desse problema, eles descobriram que o problema é o espelho, ele é 1,450 milímetros mais plano do que deveria. É uma coisa assim, realmente, como nunca imaginaram que ia ter um erro desse nível, né, de 1,450, 1 sobre 450 milímetros, aliás. Que é uma notação científica quase, né? E isso aconteceu porque eles fizeram um erro de cálculo na hora de fazer o polimento do espelho principal. Esse polimento do espelho principal ele foi feito por máquinas, e na hora de fazer a averiguação desse polimento, eles descobriram que um dos sensores estava 1,3 milímetro fora do lugar. E isso gerou toda essa aberração cromática que o Hubble tem, e todo esse problema de miopia que o Hubble tem. E, gente, eu não tô brincando. É exatamente o mesmo problema que uma pessoa míope tem e o Hubble tem. Exatamente o mesmo. O ponto focal dele é um pouco além do que deveria, e o ponto focal do Hubble, propriamente dito, ele é um ponto focal calculado em 56,7 metros, ou seja, ele não consegue enxergar nada mais perto que isso. Ok, eu acho que tudo bem, eu acho que não é a ideia do Hubble encontrar algo a menos de 50 metros dele próprio. Mas, a partir disso, ele tinha uma aberração cromática que ficava cada vez maior com a distância e que fazia ele não enxergar de longe. O que eles fizeram para consertar isso foi um projeto genial, que era, na verdade, colocar todos os sensores de novo, os sensores principais dos equipamentos, de volta no lugar, com uma missão de um ônibus espacial, só que todos esses sensores seriam míope ao contrário. Então, tipo, o que ele não enxergava de aberração cromática, eles fizeram os próprios sensores terem um defeito programado
que fosse exatamente o oposto. Isso fez com que as imagens saíssem corrigidas. Então a gente já vê essa diferença entre a imagem de 1990 e a imagem após a primeira colocação de itens de correção. O primeiro item de correção, ele foi um módulo a mais. Eles tiveram que tirar... Fala, Rodolfo. É como se você colocasse... Você enxerga perfeitamente. Aí você coloca o óculos para enxergar melhor de longe. Aí sua vista fica embaçada de longe. Só que aí você coloca um outro óculos para corrigir isso. Como se você colocasse um outro óculos para enxergar de perto, e aí você começa a enxergar normal. Aí o foco que formou muito atrás se corrige para se formar na frente de novo com 2 óculos. Né? É isso. É basicamente isso. E, no caso, inicialmente, eles tiveram que tirar um dos laboratórios de funcionamento para colocar um módulo específico de correção. Só que nesses 3 anos, o Hubble ele sofreu um inferno na missão. A missão sofreu corte de dinheiro por causa disso. A NASA chegou a ser ameaçada de fechar pelo governo dos Estados Unidos por causa disso. Eles ameaçaram tirar por completo o orçamento do Hubble para que ele parasse realmente de funcionar, porque chegou-se na conclusão de que, tipo assim, o que ele conseguia fazer não era muito eficiente para o que se propunha e para o preço dele. E a manutenção dele era uma manutenção cara, então eles tinham essa ideia de simplesmente encerrar com o programa. Só que politicamente isso pegaria muito mal, então a NASA conseguiu forçar o governo dos Estados Unidos a aceitar fazer a STS-61. Que a STS-61 foi a missão de número 61 dos ônibus espaciais que fez a primeira correção do Hubble com o Discovery. E em 2018 a gente houve uma troca, no caso, essas imagens de 2018, elas são referentes à troca de 2009, que foi a última missão espacial de correção do Hubble, onde eles trocaram todos os laboratórios, com exceção do NICMOS, que é aquele que eu falei que está hibernando. E nesses laboratórios, o sistema de correção já vinha dentro dos equipamentos propriamente ditos. Não tinha mais necessidade de um módulo específico para correção de imagem. Então eles tiraram esse módulo inclusive hoje está em museu. Trouxeram de volta para a Terra, né? Tem vários módulos do Hubble que já foram trazidos de volta para a Terra. E esses módulos eles passaram a ter de novo os 4 laboratórios e o sistema que também é um laboratório de manutenção das coordenadas do próprio Hubble. Enfim, depois de 1993, que foi o grande inferno, né, o Hubble passou a fazer descobertas incríveis na astronomia. Ele conseguiu, desde então, catalogar mais de 3.000 galáxias, e aí entra no fato de que ele não é a questão de que ele tenha conseguido observar, tá, gente? A gente vai entender isso mais pra frente. Mas ele só catalogou mais de 3.000 galáxias. Ele foi primordial para a descoberta da idade do universo, que até então se tinha um cálculo um pouco diferente do que seria a idade do universo, então a gente conseguiu fazer um cálculo mais preciso e chegamos na idade atual de 13,7 bilhões de anos. A gente conseguiu pela primeira vez começar a buscar os planetas extrasolares com o Hubble. Claro que hoje em dia a gente tem uma série de instrumentos na Terra que conseguem fazer essa mesma busca, mas o Hubble foi o pioneiro nessas buscas por planetas extrasolares, que planetas extrasolares são aqueles que orbitam outras estrelas que não o Sol, tá, gente? Descobrimos que uma série de teorias envolvendo a expansão do universo estava incorreta, no sentido de que havia uma teoria de que o Rodolfo vai conseguir explicar isso melhor, né? Mas no sentido de que o universo ele estaria em expansão até que chegaria um momento em que o universo ele atingiria o máximo de consumo de energia, entre aspas, e passaria a regredir ou pararia de se expandir e tudo mais. E o Hubble, com os cálculos dele, a gente conseguiu descobrir que, na verdade, o universo ainda está em um período de aceleração da expansão. Você quer completar alguma coisa, Rodolfo? Não, basicamente, aquela energia inicial que fez o Big Bang, né, imaginando assim, ela não seria ela seria conservada, só que devido à massa do
dos corpos do universo tenderia a fazer com que os limites dele se encurtassem, né? Porque aquela energia já sido contrabalanceada pela gravidade. Então, isso tenderia a ter uma aceleração inicial e uma queda por causa da aceleração da gravidade, né? Que contrabalancearia essa energia inicial e, à medida que o tempo passava, o universo cresceria de uma maneira desacelerada até que, talvez, em um certo ponto, ele parasse de crescer e voltasse a ficar cada vez menor, né? Mas não foi isso observado. Exatamente. Por causa do Hubble. Outra coisa, até 1990, o buraco negro era basicamente uma teoria. Inclusive, uma teoria não muito aceita pela comunidade científica. Haviam divergências fortíssimas no sentido de se existiriam ou não buracos negros e de como eles se formariam, de onde eles estariam, inclusive, principalmente, nos centros das galáxias. Hoje a gente sabe que os centros das galáxias é um ponto de concentração gravitacional tão grande que, em geral, ele possui um ou mais buracos negros, e também de que há buracos negros em outros pontos do universo, em outros pontos das galáxias, e que, de alguma forma, a gente já conseguiu observar eles, não no espectro visível, a gente sabe disso, mas que a conjunção entre a observação e os cálculos teóricos já conseguiram comprovar a existência dos buracos negros. Claro que hoje em dia, não por uma imagem do Hubble, se eu não me engano, mas a gente já conseguiu observar um buraco negro dentro da luz visível, né? O Hubble ele também foi capaz de resolver muitas descobertas planetárias. A gente conseguiu, por meio dele, descobrir as auroras de Saturno. Não foi visível, não. Eles só coloriram por cima em que a gente pudesse observar. Né? Mas, que a gente conseguiu tornar visível, né, no caso. A gente pintou uma cor possível, mas, se não me engano, foi raio-x, né? O Hubble ele foi capaz de descobrir as auroras polares de Saturno, que até então elas eram meramente teóricas. A gente tem outras auroras do universo, do Sistema Solar, que foram descobertas por causa do Hubble também, incluindo as de Júpiter, de Marte, de Netuno. E a gente também já conseguiu fazer a nossa primeira transmissão ao vivo de um impacto em Júpiter, que é muito importante para descobrir o funcionamento dos fluidos, dos gases que formam o planeta. Já descobrimos novas luas, não só em Plutão, mas em outros corpos celestes do Sistema Solar por causa das observações do Hubble. E a gente fez uma série de outras descobertas que envolvem o funcionamento do nosso Sistema Solar por causa da utilização do Hubble. Uma descoberta muito interessante que foi feita, no caso não é uma descoberta, né, é uma pesquisa que foi realizada pelo Hubble no ano passado, que então é uma pesquisa muito recente, no sentido de que a forma principal de descoberta de um planeta extrasolar, se ele pode ou não receber vida, se ele pode ou não ser um planeta que é capaz de abrigar vida, por bioassinatura, que a gente fala, né? Que é um sistema que você faz a partir de espectrômetro se eu não me engano, é o de massa, né? Acho que a Karine, se ela estiver online, ela consegue explicar e dar um help nisso. Mas... Ela saiu, acho que ela... Enfim. Mas o espectrômetro de massa, ele vai te dizer exatamente o que vai ter ali de elementos da tabela periódica, gases e a constituição do planeta propriamente dito. E a partir disso, a gente consegue descobrir se esse planeta ele é capaz ou não de receber vida. A gente não é capaz ainda de, num planeta extrasolar, descobrir se tem vida propriamente dita ou não. Mas a gente consegue saber quais planetas são mais prováveis ou não de ter essa vida. E uma das coisas que facilitaria a gente descobrir esses novos planetas seria ter uma bioassinatura da própria Terra. O que é um problema muito sério, porque os equipamentos que a gente usa para descobrir bioassinaturas estão na Terra. Então a gente teria que pegar um equipamento desse, levar para longe e apontar para a Terra. Então eles fizeram isso com o Hubble. Tiveram essa incrível ideia de e se a gente apontasse o Hubble para a Terra?
E, a partir disso, a gente conseguiu criar uma bioassinatura da própria Terra, e essa bioassinatura ela vai facilitar em muito a vida dos cientistas que tentam buscar planetas extrasolares que possam obter vida. Bem, o Hubble ele foi muito eficiente também na divulgação científica da astronomia, porque ele trouxe essas imagens incríveis para o imaginário popular, né? Muita gente hoje, claramente, uma pessoa sabe o que é uma nebulosa com facilidade, e até o Hubble ser colocado em órbita, isso não era uma coisa que a gente conseguia observar com facilidade. A gente tem uma série de estruturas celestes que foram descobertas por causa do Hubble, entre as quais a gente tem embaixo essa galáxia, que é a maior galáxia já descoberta. Ela é 8 vezes maior do que a Via Láctea, ela tem 800 mil anos-luz de diâmetro. E isso aqui, que eu achei incrível, sensacional, essa imagem, porque, na verdade, parece um efeito de computador, né? Parece aqueles wallpaper que vem no Windows ou na Samsung, só que, na verdade, isso aqui é o rastro de uma nebulosa. É uma nebulosa que existe na constelação de Cisne, e essa nebulosa ela tem uma condensação muito específica de gases que criam esse efeito que parece computação gráfica. Opa! Os slides estão com o tempo. Caralho! Outros efeitos que foram descobertos pelo Hubble, ou comprovados, no caso, um deles é elipse ou anel de Einstein. O Rodolfo, você consegue confirmar o nome? É anel de Einstein. Que é, no caso, quando você tem dois corpos celestes que estão muito distantes um do outro, só que isso vai ser difícil de explicar para os alunos mais novos, mas existe o espaço-tempo. O espaço-tempo ele é como se fosse uma membrana que fica lisa quando não tem nada com maior gravidade. E essa membrana, ela se deforma. No caso, a gente chama de membrana, a gente usa uma membrana para tentar explicar isso de uma maneira mais fácil de se visualizar, mas obviamente ela é uma estrutura em 4 dimensões, né? Ela está no tempo e nas 3 dimensões que a gente conhece normalmente, mas a gente geralmente coloca ela como uma membrana para visualizar melhor. E essa membrana ela se deforma de acordo com o quão massivo for o objeto que tiver naquele local. Peraí, gente, rapidinho. Eu tô apresentando! Caralho. Enfim. Essa membrana ela se deforma de acordo com a massividade do objeto, e se os raios de luz que estiverem sendo emanados por outro corpo celeste passarem por essa deformidade, há uma deformidade também na forma com que a gente visualiza aqui da Terra esse corpo celeste. Então, essa imagem aqui no canto, ela, na verdade, são 2 galáxias espiral que uma está exatamente na frente da outra para a gente que está olhando aqui da Terra, no caso para o Hubble, olhando. E então, elas criam essa deformação que ela é visualizada dessa forma, mas na verdade são 2 galáxias como essas daqui de baixo. São essa daqui e essa daqui. Que essa é uma deformidade criada pela gravidade de uma da outra na hora da gente visualizar aqui da Terra. E outros descobertas que foram feitas, dentre as quais... e tem um problema muito sério com o Hubble, que é o Elon Musk. Todas as minhas apresentações vocês vão ver de alguma forma falando mal do Elon Musk. Se acostumem. Eu não sei se outros estão travando. Tá, beleza. É minha internet, então, normal. Triste. O sistema Starlink, que a gente já comentou em outras apresentações, eu já comentei, a gente já comentou no grupo também, que é um sistema é uma constelação de satélites que o Elon Musk está criando, junto com a SpaceX, para fornecer internet Wi-Fi de graça, entre aspas, com planos bem caros, em alguns lugares vai ser de graça.
para a Terra como um todo, ele também está afetando a observação que o Hubble faz. Outros observatórios em Terra estão sofrendo muito mais com isso. Mas o Hubble também sofre, que muita gente acha que não, porque ele está numa órbita acima desses satélites, só que ele também sofre desse tipo de problemática quando ele estiver observando a partir de algum ângulo que consiga pegar uma órbita abaixo da Terra. E esses ângulos, eles criam esses satélites, eles criam esses traços no meio da imagem que impossibilitam ver qualquer coisa que esteja ali no meio ou qualquer coisa que esteja dentro daquele foco. E isso é um dos motivos pelo qual, inclusive, a gente vai lançar agora, dia 18 de dezembro, o James Webb, que é um telescópio espacial que parte dos mesmos princípios do Hubble para funcionar, só que ele vai ficar numa órbita que é uma órbita além da órbita da própria Lua. Então, é uma órbita muito mais distante da Terra do que o Hubble. É uma órbita na casa das centenas de milhares de quilômetros da Terra, enquanto o Hubble está a 552. E ele vai ser capaz de fazer observações ainda mais longe do que o Hubble. E por que a gente diz observações ainda mais longe? Isso é importante. O Hubble, ele consegue observar os raios de luz que chegam a ele de uma distância de até alguns bilhões de anos, de acordo com a observação que ele consegue fazer. Isso é uma forma da gente observar o passado. Por quê? O tempo que se passou em anos-luz é o tempo que a gente consegue observar naquele outro espaço. Então, por exemplo, se eu estou observando uma galáxia que está a 11 bilhões de anos-luz do planeta Terra agora, eu não estou observando o que está acontecendo lá agora. Eu estou observando o que aconteceu 11 bilhões de anos atrás. Isso que o Hubble consegue fazer. Ele consegue observar a ponto de a gente chegar próximo do período onde houve o Big Bang. Então, ele consegue observar em momentos posteriores à formação do universo propriamente dito e das primeiras galáxias do Big Bang. Então, a gente consegue observar galáxias primordiais com o Hubble. E isso vai ficar ainda mais forte com o James Webb, porque o James Webb ele tem um espelho que chega, se eu não me engano, a 18 metros de diâmetro. 18. Enfim, ele é bem maior do que o Hubble. Muito maior. Muito, muito, muito maior. O sistema de funcionamento dele é um pouco diferente. Eu pretendo fazer uma apresentação sobre o James Webb lá por volta de dezembro, quando a gente tiver o lançamento dele, se não tiver voltado para presencial ainda. Mas dado o calendário acadêmico, é bem capaz de em algum momento eu estar no Espírito Santo e estar tendo aula, então a gente pode conversar também sobre a possibilidade de ser uma apresentação presencial. E aqui a gente tem um pouco da distância que eles conseguem observar. Então, o Hubble, com as características que ele tem de funcionamento atuais, ele consegue observar a 10 bilhões de anos-luz da Terra. A gente consegue observar a 10 bilhões de anos atrás, sendo que a gente já falou que o universo teria a idade de 13,7 bilhões de anos. Então, a gente está falando dos primeiros anos do universo. Ok, que os primeiros bilhões, mas ainda assim os primeiros anos. E como que o Hubble consegue fazer esse tipo de observação? Que aí é interessante, porque talvez, filosoficamente falando, a descoberta mais importante feita pelo Hubble durante o seu funcionamento é o que a gente chama de Hubble Deep Field ou Ultra Deep Field, que já foram feitos, no caso, dois outros além do Deep Field original, que foi feito em 95. A gente teve uma outra versão em 2004, uma outra versão em 2010. Na verdade, já teve uma outra versão em 2012, que ela é feita no mesmo lugar da de 2010, mas ela só melhora um pouco o foco, ela não enxerga mais longe. Que é a da imagem aqui do lado. O que eles fizeram para isso? Eles fizeram 800 fotos seguidas em um período de 400 órbitas do Hubble, que durou 11 dias, no caso 11,3 dias para o ACS e 4,5 dias para o NICMOS, na época, e esses dois somados, então eles não conseguem operar simultaneamente, então eles tiveram que fazer isso por mais de 15 dias, e que eles observaram o mesmo ponto no céu durante esse tempo todo. Esse ponto, ele representa 10% do tamanho
que a Lua tem quando está cheia. Então, tipo, você olha para o céu, a Lua cheia alta, ela tem um tamanho. E ela vai ter 10% daquilo, é o que o Hubble ficou olhando durante 15 dias ininterruptamente. Esse local, ele teria a mesma distância no céu, o mesmo tamanho no céu, que se a gente observasse no céu uma bola de tênis a 100 metros. Então, tipo, se eu jogo uma bola de tênis 100 metros pro alto, o quão eu enxergo ela é o mesmo tamanho que ele conseguiu enxergar. E a imagem que foi descoberta é essa imagem que está aqui no canto. E essa imagem, ela traz uma questão muito interessante de se observar. Todos os pontos de luz que existem nessa imagem, sem exceção, são galáxias. Então a gente está falando de um pedacinho minúsculo do céu que a gente observou e a gente conseguiu achar essa quantidade de galáxias. Todas as imagens, todos os pontinhos, os menores pontinhos que tem na imagem, é verdade, a Evelyn. Elas são uma galáxia propriamente dita. Essa imagem em específico, eles já conseguiram descobrir que há pelo menos 10 mil galáxias. Então a gente está falando de um pontinho no céu, ridiculamente menor do que a Lua, em que tem 10 mil galáxias. 10 mil galáxias sendo observadas há 11 bilhões de anos atrás. Desde então a gente já formou mais galáxias no universo. Então a gente está falando de como que a gente consegue ter uma noção. Nova mensagem. De quão pequena é a humanidade no universo. Porque a gente consegue ter uma noção de que o que a gente não consegue conceber de tamanho, que é a Via Láctea, que é uma galáxia mediana, que tem já as suas por volta de 100 milhões de estrelas, ela é um grãozinho dentro de um universo onde um pedacinho de céu tem 10 mil galáxias. Então a gente está falando de um universo de incontáveis estrelas e, por consequência, incontáveis planetas. Aqui uma versão um pouquinho maior do Transit Field. E esse experimento, ele é um experimento claramente científico, mas com consequências completamente filosóficas. Assim. A gente teria... Como que a gente consegue imaginar, aí já entrando nas teorias que o próprio Carl Sagan falava, que um universo onde você tem uma imagem dessa, 10 mil galáxias, e centenas de bilhões de estrelas, e, por consequência, milhares de bilhões, enfim, de planetas, e a gente vem falar que o nosso planeta é o único que tem vida. Então, tipo, é como Carl Sagan dizia, né? Se o planeta Terra é o único que tem vida no universo, o universo seria um enorme desperdício de espaço. Mas isso é muito claro do quão pequeno a gente é perante o universo, sabe? E é uma coisa muito... É difícil, assim, de conceber, é difícil de pensar o quão ridiculamente a gente não é nada no meio da estrutura do universo propriamente dito. Bem, essa é a apresentação. E eu tenho algumas informações para falar. No caso, eu deveria ter feito um slide de tchau, igual o Rodolfo tinha falado. Algumas coisas para acrescentar à apresentação, porque não valiam um slide propriamente dito. Mas o trabalho já está tendo algumas modificações políticas e de projeto, tanto na SpaceX quanto na Sierra Nevada. São duas empresas especializadas em missões espaciais, né, a SpaceX, a do Elon Musk, no sentido de buscar novas missões de manutenção do próprio Hubble. Então, havia uma ideia de abandono do Hubble quando houve o abandono do programa dos ônibus espaciais, porque um foi feito pensando no outro, só que já estão sendo projetadas naves espaciais capazes de fazerem manutenção no Hubble. No entanto, essas naves espaciais elas precisam funcionar rápido. Elas precisam passar a serem operacionais com velocidade. Por quê? O Hubble está numa órbita baixa e foi corrigida recentemente, em 2016, para
padrões que permitem que ele fique estável até 2028. Até 2028 a gente tem certeza que o Hubble vai estar funcional na órbita. A partir de 2028, entre 2028 e 2040, o Hubble reentra na Terra. E na atmosfera, né? E se a gente não fizer nenhuma missão de manutenção até lá, a gente não vai conseguir ou salvar o próprio objeto em si, a estrutura, ou mesmo manter ele em funcionamento. A gente teve um período em 2021 que se imaginou que o Hubble teria morrido, propriamente dito, que o Hubble ele não funcionou durante um mês, no ano de 2021. Valeu, Vitor! Ele não funcionou durante o mês de junho e o mês de julho, porque ele teve uma falha em um dos seus sistemas, e essa falha foi generalizada, porque era falha no sistema de navegação e comunicação. Então, essa falha impedia o funcionamento do Hubble durante esse período. Só que eles conseguiram fazer uma série de gambiarra lá dentro, pelo software, conseguiram desligar o Hubble em modo de segurança, o que só aconteceu 2 vezes na história, essa sendo uma delas, e outra vez em 98, que em 98 foi por causa de um problema de sistema de comunicação, mas em 98 ainda tinha ônibus espacial para mandar para lá se desse problema, né? Essa missão, ela, tipo assim, ela deixou todo mundo em padrão de alerta. Houve um sinal de alerta de que o Hubble pode parar de funcionar a qualquer momento. E também não há uma intenção do governo dos Estados Unidos de continuar financiando o Hubble por muito tempo. Hoje, o financiamento que o Hubble recebe já é muito menor do que ele recebia até 2009. E, ainda que ainda operacional, a partir do momento que o James Webb entrar em órbita, o Hubble ele passa a ser não só problemático, não só míope, como obsoleto. E, nesse momento, a gente pode perder o funcionamento desse telescópio, ainda que ele possa nos ajudar e muito nas próximas décadas, caso a gente consiga enviar mais uma missão de manutenção. E essas missões de manutenção do Hubble, elas não são por acaso. Não é que bonitinho, que fofo Elon Musk querendo fazer a missão de manutenção para o Hubble. Primeiro que ele precisa de know-how para captura de objetos em órbita, então isso é importante para ele. E segundo, que tem uma expectativa muito grande por parte dessas empresas privadas de dar merda no James Webb. Porque o James Webb ele fica numa distância absurda. Nem se eles pegassem os ônibus espaciais nos museus e colocassem para voar de novo, ia conseguir alcançar o James Webb. A humanidade nunca foi tão longe. A gente nunca fez uma missão tripulada tão longe quanto a órbita do James Webb. Então a gente precisa ter meios caso dê merda. E essa é a ideia da Sierra Nevada e da SpaceX, que é de ser contratadas pela NASA para fazer essas missões de manutenção do Hubble, na verdade sendo missões que seriam programadas também para o James Webb, caso necessário. E é isso. Eu vou mandar um link para vocês, gente, com uma série de 50 imagens do NetGeo que falam sobre o Hubble e que demonstram descobertas dele, que eu acho que ia ficar muito grande a apresentação se eu fosse falar imagem por imagem, colocando cada item do Hubble que ele descobriu e tudo mais, ou cada imagem maravilhosa que ele fez para jogo. Então acho que vai ficar mais interessante se vocês quiserem ler esses artigos. E também tem outras questões que que eu posso indicar para vocês, que são documentários que foram feitos, principalmente o Hubble 3D Hubble IMAX, que é um documentário que hoje está na HBO Max, que é narrado pelo Leonardo DiCaprio, e que mostra o funcionamento do Hubble e como foi a última missão de manutenção que o telescópio realizou. Foi realizado no telescópio, no caso, em 2009, e esse documentário está disponível no serviço de streaming, ou se vocês acharem por outros meios, né? É isso. Alguém tem alguma pergunta? Ou comentário? Ou acrescentar alguma A Yumi fez uma pergunta. Quem? A Yumi, no chat. Ah, desculpa. A pressão pública para não abandonar o Hubble ajudou nisso, ou eles só decidiram não aposentar ele? Em geral, a NASA ela tem por padrão o costume de não aposentar nada que está funcionando. Então, foi o caso com a Spirit e com a Opportunity,
Foi o caso com outras sondas, foi o caso da Voyager, foi o caso da Cassini, em que eles conseguem financiamentos para continuar operando, mesmo se o financiamento ou a missão original tiver acabado. Não era imaginado que o Hubble tivesse em órbita ainda. O plano original dele era de que seria por volta de 2010, ele seria capturado de volta por um ônibus espacial e colocado em um museu. E eles colocariam em órbita o James Webb por meio ou de um ônibus espacial ou por meio de um foguete, acabou sendo um foguete. E teriam também a possibilidade de colocar outro telescópio numa órbita mais baixa. Então, tipo, esses financiamentos, eles são um trocado para não deixar o Hubble desligar. Basicamente é isso. Porque, na prática, na verdade, independe, né, o tanto de dinheiro que você gasta para o funcionamento do telescópio em si. O dinheiro ele é todo investido na captação dos dados que ele envia e no envio de dados para ele. Então, o próprio telescópio ele é autossuficiente por mais alguns anos. Mesmo que ele não reentrasse na órbita por volta de 2028, ele também já não teria mais capacidade de funcionamento, porque ele precisa de algumas manutenções periódicas que foram imaginadas e que não são feitas mais por causa disso. Mas houve uma pressão pública muito forte para que ele não parasse de funcionar, justamente porque o Hubble ele é uma parte do imaginário coletivo e principalmente do imaginário educacional. Mais fortemente nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo também, né? Aqui no Brasil, inclusive. Não é à toa que a minha gata chama Hubble. Mais algum comentário? Eu acho que não vai ter nenhuma outra pergunta, não. Gente, eu preciso expor esse fato de que é a primeira vez que eu faço uma apresentação no GAX. E essa apresentação dura menos de 1h30. Tá no limite, ó. Não tô no limite, não. Começou às 6h15. Ah, é verdade. Então, parabéns aí pro recorde do Gabi, parabéns pela apresentação também. Obrigado, gente. Se ninguém tiver mais uma pergunta, eu encerro a gravação, vai ficar gravado no YouTube. Se alguém quis assistir, mas não pôde, vocês mandam um link, eu compartilho com vocês, eu boto lá no grupo do WhatsApp, né? E é isso. Devo encerrar aqui então a gravação.